E aí, minha amiga? Boa Tá boa? noite, maravilhosa. Que Boa alegria estar aqui com noite. você de novo, né? Que delícia, né? Há um mesinho atrás a gente fez um talks bem especial lá na Gramado Ai, Summit. Eu ganhei esse livro ah, incrível, que não sai da minha mão nos últimos 7 dias, 10, é né? mesmo, Fê? Sim, Que lembra que nós honra. falamos, trocamos mensagem, eu te disse, olha o que que tá aqui na minha mão. Era o teu livro, tá aqui, tá Ai, aqui. que alegria, Fê, que alegria fazer parte dos seus dias, dentro do seu trabalho que envolve tanto protagonismo. Eu fico tão feliz e tão movida quando eu vejo uma mulher que movimenta uma rede, uma comunidade, que faz e acontece. A gente precisa de mais representantes mulheres aí ocupando os palcos da vida, dos negócios. E você é uma delas, né? Nós somos, né, amiga? A Ju, gente, nesse livro, esqueça a sua melhor versão. Ju, antes, quando estava chegando, eu estava falando um negócio, eu estava com uma turma minha aqui, e uma mulher disse o seguinte: Fer, nós precisamos falar sobre isso. Eu tenho recebido mensagens de mulheres, de empreendedores, de pessoas que estão conectadas comigo, que estão com dificuldade de voltar aqui no Rio Grande do Sul, né? A falar sobre o seu trabalho, sobre as coisas que fazem, a divulgar os movimentos que estão fazendo e tocar a vida, né? Ser solidário, mas tocar. Tipo assim, ai, abrir, compartilhar, fazer um vídeo, falar nos stories, voltar para o seu negócio, porque acho que estão fazendo algo errado. Porque se sentem julgados, criticados, enfim. Era pauta, né? Uma pessoa colocou isso em pauta, né? O quanto é importante a gente voltar essa consciência, né, para as pessoas de que sim, o ser solidário, o contribuir. E eu trago muito forte para mim isso, Fer, desde o primeiro dia. Tu precisa te cuidar para cuidar dos teus. Tu precisa cuidar dos teus para ter energia para cuidar daqueles que estão mais próximos do teu time. Tu tem que cuidar do negócio dos teus clientes, tu tem que ser solidária. Então, tu tem que estar em todas as frentes e tem que cuidar do emocional, porque como emocional ele desaba, tu não cuida de nada, Nada, né, Ju? nada. Nada. Aí a gente perde o protagonismo, né? Nesse momento em que a gente vai se deixando de lado e negligenciando movimentos importantes, aí a gente não consegue nem ocupar os nossos papéis. E é um movimento muito que nós mulheres experienciamos muito, né? Quando a gente coloca o mundo à nossa frente, o servir a todos à nossa frente, e a gente negligencia o autocuidado, a gente negligencia esse momento de pausar, de respirar, de regenerar, para poder estar inteira e fazer acontecer. Porque se a gente está pela metade, como que a gente consegue, né, Fê? Como que a gente consegue tocar as nossas empresas, tocar a nossa família? Como que a gente consegue estar entregando o nosso melhor para as pessoas se a gente está ali pela metade ou embaixo, ou menos ainda? Eu mesma já inverti muito a ordem das coisas, sabe? A mulher que está aqui hoje olhando para você ainda está em constante aprendizado. Ainda está. Mas a gente poder ocupar um espaço na nossa agenda sem tanta culpa e saber que a gente merece e que a gente pode começar por nós o bem que a gente quer fazer para o mundo, isso faz muita diferença, no fim das contas. Sensacional. Ju, Juliana Góes, seja bem-vinda, minha amiga, aqui para essa live. Eu gostaria Obrigada. que você, pedir licença até para a tua audiência, que você se apresentasse aqui rapidamente para os meus seguidores, né, contando um pouco quem é a Ju. Eu quero pedir para quem, eu tenho certeza, gente, que vocês vão ter bons insights, que vocês vão sair daqui assim com uma leveza, Ah, com uma sensação muito especial, né? A Ju, ela fala de protagonismo, ela fala de inteligência emocional com uma maestria obrigada. impecável, né? Ela toca o nosso coração mesmo. Então eu gostaria que se tocar o coração de vocês, alguma palavra aqui, que vocês coloquem corações nos comentários. Se fizer sentido, que vocês compartilhem, né? Eu acho que não tem nada melhor que a gente pode fazer do que levar adiante aquilo que nos faz bem. Então, Ju, se apresente aqui para quem está com a gente e depois eu Vamos. gostaria que você compartilhasse conosco um pouquinho do teu método, da tua forma de ver, de conduzir as pessoas, quando a temática é a nossa melhor versão, né? Será que ela existe? Quando a temática é ser protagonista mesmo. Bora lá. Combinado.
Fê, obrigada pelo espaço. Obrigada por me receber aqui. E obrigada a vocês que estão com a gente. Eu sou um ser humano em construção, turma. Eu sou uma mulher aqui aprendendo todos os dias. Uma mulher que começou na internet há 15 anos. Há 15 anos. Quando a sua filha olhou essa plaquinha, isso começou há 15 anos, fruto de um momento de bastante frustração, sabe? Tem tantos acontecimentos na nossa vida que vêm depois da dor. E você tá muito no epicentro de muita dor agora, né? E hoje, essa mulher em construção, que é uma mentora, que é uma escritora, que é uma palestrante, eu acredito que cada um de nós já nasceu protagonista, mas a gente se perdeu pelo meio do caminho, tentando atender expectativas, buscando essa tal da melhor versão. Será que ela existe mesmo? Então hoje, Fê, diante de você, tá aqui uma mulher que é mãe, que é viajante, que ama dançar, tem uma fé muito grande, que tem uma alma de artista, mas que um dia entendeu que a gente veio para servir. E hoje de manhã eu fiz uma live com o querido amigo Ronan e eu falei sobre Ah, servir. Eu falei sobre servir, Fê, e eu vou falar de novo. Sabe por quê? Quem tá aqui hoje, Juliana Góes, é uma mulher que encontrou um dia o seu servir, que é deixar o ser aqui dentro vir. É poder colocar a nossa essência naquilo que a gente faz. É poder deixar essa centelhinha divina que está aqui dentro sobressair. Esse é o servir. E eu já tentei de tudo, assim, na minha vida. Eu já fui patinadora, fui vice-campeã mundial de patinação artística, já fui BBB, já fui professora de patinação, já fui até DJ, gente. Eu já fiz tanta coisa. Já fui corpo de baile de programas na TV. E no fundo eu vejo que era sempre esse ser humano em construção buscando servir. E o dia que eu encontrei na internet, depois de uma grande frustração, que eu falei, caramba, eu fiquei super famosa depois do reality. Mas e aí, eu tô mudando alguma coisa na vida de alguém? Não, não tô. A minha vida pode estar melhor porque eu tenho mais visibilidade, tenho sim mais dinheiro na conta, tenho mais acesso, mais privilégios, mas qual é o servir? Não, não tinha, não tinha. E quando eu comecei na internet, eu era uma menina frustrada que começou a ensinar maquiagem, porque era o que eu sabia, era a maneira como eu podia contribuir. Então hoje eu vejo que valeu a pena todas essas tentativas, às vezes parecem até desconexas, mas tudo faz sentido quando você entende que a gente vem para experienciar, porque é experienciando que a gente descobre. E se a gente fica ali parada, esperando a porta se abrir, esperando a validação, esperando reconhecimento. O que que o outro vai pensar? E a gente não experiencia, a gente não consegue perceber o caminho. Porque não é todo mundo, Fê, que vem para o mundo com certeza do que veio fazer. Quase ninguém. Só que com medo do julgamento, hum, medo da crítica, o medo de dar errado, o medo de não ser boa o bastante, a gente deixa de experienciar aquilo que é necessário para trazer a gente até aqui, até o servir. Então hoje eu sou uma mulher que ainda está se conectando cada vez mais com esse servir e o nosso servir vai mudar ao longo da vida. Começou na internet de um jeito e mudou 7 anos depois. Pertinho daquele milhão mudou. Porque eu senti que eu não estava mais sendo verdadeira comigo. E precisava ajustar, atualizar minha identidade e entender quem era esse ser que precisava vir. E foi assim que eu comecei a falar de inteligência emocional, de autoconhecimento e passei por um momento de um divisor de águas, porque poucas pessoas buscavam isso lá há 7, 8 anos. As pessoas buscavam em mim uma pessoa que ensinava maquiagem e falava que eu não tinha autoridade para isso, eu não tinha propriedade para isso. Foi bastante difícil, mas eu escolhi estar do meu lado. E isso fez toda a diferença. Ainda que eu pensasse em desistir muitas vezes e voltar a fazer o que era mais cômodo, voltasse a fazer o que era mais rentável, voltasse a fazer o que era mais óbvio, eu escolhi sentir e transicionar. E hoje eu vejo como foi valioso experienciar isso. Então, hoje é uma mulher que se permite mais experienciar o que tiver que ser,
para entender qual é o verdadeiro caminho, sabe? Às vezes Deus sopra e se a gente está muito preocupada com o mundo à nossa volta, com o que vão pensar, com tudo aquilo, com todos os nossos sabotadores, a gente não percebe esse sopro divino que está sempre ali conduzindo, né? Então, é isso, Fê. Sou uma mulher em construção aqui, em busca de contribuir e uma mãe de dois seres que me ensinam bastante. Diria que eles me ensinam mais do que eu ensino a eles, né? Ah, tô num relacionamento há 14 anos e a gente também segue evoluindo juntos. Mas é isso, sou uma mulher também que tem um montão de coisa para aprender. Sempre generosa, humilde, visionária. Ju, como a gente atualiza a nossa identidade? Estando do nosso lado, a gente percebe melhor os sinais sutis. E o que eu digo, Fê, é que geralmente no momento de transição, e aqui a gente está com tantas pessoas com suas histórias, a transição às vezes vem num momento da sua carreira, a transição às vezes vem num término, a transição vem após um luto. E às vezes a gente quer virar a página muito rápido, né? E a gente quer afastar o sentir. É desconfortável fazer uma transição. Por mais romântico que isso pareça, né? Estou em transição de carreira, estou aqui, me separei, estou recomeçando. Tudo isso é um luto, né? Você precisa deixar para trás uma etapa, de repente, um papel, você precisa deixar para trás um pedaço da versão que é, né? Para poder recomeçar. Mas eu tenho duas coisas para falar. Atualizar a identidade envolve entender que nunca é do zero que a gente vai recomeçar. Quando as Uhum. pessoas falam, Ju, eu quebrei, tô aqui, não sei por onde, vou ter que começar do zero. Eu falo, não vai. Nunca é do zero. Nunca Até aquilo dizer. que a gente julga como o maior fracasso ensina. Só que não ensina na hora que você está vivendo a dor. Ensina depois, quando você se permitiu viver a dor e entender por que aquilo foi importante. O aprendizado, ele não vem no momento, nem um dia depois, nem uma semana depois, às vezes vem anos depois. Só que a gente está colocando significados tão duros para aquilo que a gente vive, especialmente aquilo que saiu do conforme, né? Aquilo que saiu do plano, que a gente não esperava. E a gente se julga, a gente traz para a identidade. É tão duro isso. E eu percebo que a gente se intoxica. Então, atualizar essa identidade envolve, de uma forma ou de outra, você ser capaz de saber que tudo te ensinou e tudo te fortalece, inclusive o tombo. Eu, que sou Tudo. atleta de patinação, caí bastante para ser campeã. Tudo vai te fortalecer, mas não é do dia para a noite. É preciso que a gente tenha acolhimento com a nossa dor, ao invés de enxergar a dor como um empecilho no meio do caminho, como a pedra no meio do caminho. A dor é um reflexo, você é um ser humano, vai sentir. Só que a gente fica brigando naquela luta. E quando a gente sente uma emoção desconfortável, a gente se sente o quê? Fragilizada, vulnerável, fraca. E não é, todo mundo sente. As pessoas mais brilhantes que eu conheço, mais realizadoras, que também sobem no palco como a gente, Fê. Todo mundo sente um friozinho na barriga, por mais experiente que seja. Você também sabe como é. A gente estava lá no Gramado Summit, eu entrei naquele palco, no palco principal. Marcos está aqui com a gente na live. Ah, Eu só baixei os comentários porque eu acho tão deselegante com uma pessoa que está aqui entregando um imagina, conteúdo Fê, tão por mim tudo incrível. bem. Se quiser deixar para Eu, as eu, pessoas eu poderem até penso, ai meu Deus, ela está comentar, aqui tá e tudo aquele bem. negócio Não, fica passando. tranquila, comigo não tem Eu vou. problema. Acho que a mensagem ela supera A mensagem qualquer coisa. supera, então tá É bom. Vou isso. ativar então aqui. E E essa você falou atualização, ela coração, gente. Então, envolve. se vocês estão aí, encham de corações nos comentários agora para essa maravilhosa. Vai. Essa atualização, Fê, envolve entender que não é do zero, porque você não, assim, você já tem uma bagagem. E mesmo essas chacoalhadas aí da vida, que são os grandes pontos de inflexão, eles têm uma importância magnífica para você se ver resiliente, corajoso,
para você ver que mesmo no momento em que você se sentia mais fraco, frágil, vulnerável, de alguma forma você conseguiu se reerguer. E tá aí o valor. Só que se a gente está dando significados pejorativos, se colocando para baixo, a gente não é capaz de reconhecer o valor que tem, inclusive, nos grandes perrengues que muitas vezes a gente passa. Então, um outro ponto de atualizar a identidade, eu percebo que é ouvir a inquietação. Como eu fiz lá no começo da minha carreira na internet, com o YouTube, e 7 anos depois, enveredando para o autoconhecimento, inteligência emocional, autodesenvolvimento. Então, a inquietação é um convite para que a gente recalcule a rota. E é aí que começa uma atualização de identidade. É a partir do incômodo. Não é um rebranding bonito. Não é você renovar a sua foto do LinkedIn. A atualização da identidade é muito profunda e envolve você perceber as nuances da inquietação que vem. Que não é gostosinho, mas que tá ali para avisar: olha, você tá indo para a próxima fase. Você tá indo para o próximo nível. O tanto que você fez e o quanto que você veio até aqui, ótimo. Mas existe um desconforto para crescer, na maioria das vezes, né? E é um convite para a gente ir para o próximo nível. E aí, se a gente não atualiza essa identidade, a gente não está com recurso para de fato ir para o próximo nível. Exige uma coragem, aí uma dose de coragem. Mas eu entendo que cada pessoa aqui, de uma forma ou de outra, vocês podem até comentar. No momento de transição, não foi desconfortável? Depois que passou, você não se viu mais corajosa, mais potente, mais resiliente? Tudo isso, gente, contribui para que a gente vá para o próximo nível. Seja ele profissional, espiritual, emocional, você que diz. Mas esse desconforto, olha para ele no olho, minha gente, porque é ele que vai ser o indicador importante do recálculo de rota. Só que a gente se sente acuada, a gente se sente muitas vezes ingrata por de repente estar vivendo algo bom que já não faz mais sentido, como era para mim. Perto do milhão do YouTube eu estava brilhando, eu tinha os maiores contratos com as marcas mais incríveis. E eu falava, eu não consigo mais fazer isso. Aí eu me senti ingrata. Como você tá aí? Com uma família, prosperando, brilhando. Não, alguma coisa aqui dentro não tá fazendo mais sentido. Ufa! Mas é isso, Uau. gente. Estejam do seu próprio lado para poder se ouvir com qualidade. Porque não tem quem vá falar isso. Nem eu faço terapia há muitos anos. Mas não é o terapeuta que vai te falar. Ele tá ali para te ajudar a entender. Ju, eu preciso sentir o conforto e o desconforto para servir. Foi muito forte isso. Como é que você vai servir se você não sentir primeiro? E é buscar sentir a dor, né? Também. Também. Porque muitas vezes a gente quer sentir o prazer, mas é na dor que está a grande oportunidade. E se você sente a dor, você aprende a servir. Todo o meu servir é até forte isso, mas todo o meu servir foi da dor que eu ressignifiquei. Todo. Eu fui fazendo uma linha do tempo aqui contigo, né? Do movimento, do destravar a vida, do sair do rascunho, da forma como eu construí toda essa questão, né? Como psicóloga, com a minha alicerce da minha entrega, enfim. E isso é muito, muito poderoso. Muito poderoso. Às vezes a gente sente vergonha, né, das nossas dores, a gente não se permite ser, como coloca que a Brené Brown fala, ela deve estar por aqui, agora me deu um branco, mas o quanto a gente precisa realmente se permitir olhar para aquilo que dói, ser vulnerável. É isso.
ser vulnerável, né? Quando eu falo isso, eu quero trazer aqui um segundo ponto, que é a melhor versão. Ela existe? Fala sobre isso para mim, né? Porque você começa, esqueça a sua melhor versão. É uma contramão, né? De Explica toda a busca para pela nós. melhor versão. Explica. Seja a sua melhor versão. Busque sua melhor versão. E eu aposto que eu mesma já falei tudo isso, tá? Ao longo desse tempo, né? A gente fala tantas coisas, mas depois a gente vai criando alguma consciência e também desperta um lado, assim, de um senso crítico, especialmente sobre esses motes que vão se tornando tão universais. E você sabe que Esqueça a Sua Melhor Versão foi o primeiro episódio do meu podcast, do Juliana Góes Podcast, que já tem uns 100 episódios aí. Quem sabe um dia terei você lá comigo. Só Que me tal, meu bem? convidar, só me convidar e ter aeroporto que eu vou. Bora, time! Pois bem, primeiro episódio, Esqueça a Sua Melhor Versão, veio de uma reflexão que um dia eu fiz. Eu provavelmente devia estar correndo, que às vezes quando eu corro, vem tantas catarses assim na minha mente. E abre aspas aqui, tá? Porque eu corro para me desafiar, porque eu não sou uma pessoa que é apaixonada pela corrida, mas eu aprendi a encontrar o conforto no desconforto. Isso me impulsiona, sabe? E daí provavelmente veio numa dessas catarses. E eu falei, gente, peraí, eu trabalho com mulheres há 15 anos ouvindo a dor delas. A maioria, Fê, a maioria, seja a C-level, seja a empreendedora, a mãe, não importa. A maioria delas tem uma extrema dificuldade de se perceber no valor que já tem, sendo quem já é. Elas vêm até a mim buscando autoconfiança, coragem, força, autenticidade. Tá. E eu falo, tá, mas você já é corajosa? Não, eu não sou. Eu falei, você é. Só que você não tá vendo. Todas somos. Só que a gente tá se enganando. A gente tá tendo uma lente sobre a vida e sobre nós mesmas muito distorcida. E eu comecei a identificar um padrão de que as mulheres nunca eram o suficiente, né? Então pode chamar de síndrome da impostora, pode chamar de várias, né, questões, mas poxa, por que é que tantas de nós não conseguem se reconhecer no que já trazem, no que já são? E daí eu falei, ah, tá, então tá, essa busca pela melhor versão faz a gente olhar para um futuro que a gente não sabe nem se vai existir, para uma versão que a gente não sabe onde tá, nem quando vai acontecer, distanciando a gente da habilidade de se perceber no presente, como sendo uma pessoa que já tem valor. Falei, tá tudo errado. Aí eu comecei, tá tudo errado, gente. Não, não tem que buscar a melhor versão. Tem que olhar para a versão de agora e amar essa versão com as suas imperfeições. Tem que olhar para essa versão e entender que é uma versão em construção e que tá tudo bem, tem luz e sombra. Todas nós temos pontos fortes e temos pontos de melhoria. Se você não olha para o teu eu agora e se agradece e se honra e procura minimamente viver uma relação funcional e saudável, não existe melhor versão que vai sustentar nada, porque ela não vai chegar. Nunca vai estar bom. A gente está adiando a nossa autoconfiança, a nossa atualização de identidade, o nosso valor próprio. A gente está adiando, buscando uma versão que não existe, que está muito pautada na comparação, está muito pautada em rigidez, em padrões ilusórios. Aí fica complicado, Fê. Então veio de uma crítica mesmo a essa ansiedade gerada por uma busca de melhor versão. E isso mexeu muito comigo porque eu me vi nesse lugar também. Não me reconhecendo, não me valorizando o suficiente. Até a Letícia tá aqui, minha terapeuta. Lê, sua Ai, linda. que lindo. A gente já falou muito sobre isso, assim. Então, existe muito trabalho a ser feito, como eu fui muito transparente no começo. Sou um ser humano em construção, e é isso. Só que até o momento em que eu falei,
eu adiei olhar para mim, enxergar valor em quem eu já sou, nunca estava bom. Os resultados nunca estavam bons. Eu não me sentia confortável habitando meu corpo, sendo esse ser aqui. Então existia sempre um sabotador, uma objeção, uma dor, uma crítica, um julgamento. E eu falei, ah, tá bom, agora eu já entendi, a conta não tá fechando. Deixa eu escrever um pouco sobre isso. Daí saíram aí umas 240 páginas, Uhum, aproximadamente. uhum. Ju, eu fico imaginando qual foi no ponto de virada da Ju, a hora que ela virou, o que que ela estava fazendo e o que que estava acontecendo, né? São 15 anos de trajetória. Tu trouxe uma Tá. coisa que é muito comum comigo, que são os setênios. Aham. Falou 7 anos, cara, muito, Sim. muito, muito isso, muito Precisamente. Vivi cada setênio. precisamente. Eu bati 4,2 semana passada. Preciso, cara. Bam! Sabe? Agora Feliz você novo vai ano, aplicar. musa. E é muito forte para mim os setênios, mas nesses 15, nesses 7, nos últimos 7, a Ju tava fazendo o que naquele momento? Olha, vai fazer 7 anos que eu tive a minha primeira filha. E essa, a virada da maternidade mexeu bastante comigo, viu? Eu tive um parto meio difícil, assim, um parto emergencial, e eu me preparei tanto para o parto dos sonhos, me preparei de todos os jeitos que você pode imaginar, e li sobre Ayurveda, estava super praticando yoga, meditação, estava mergulhada, já tinha lançado o Zen, que é o meu aplicativo de meditação que está no mundo inteiro. O Zen tem 8 anos, só para você entender aí essa janela, né? Então, o Zen também nasceu de uma inquietação, porque eu estava precisando de ajuda para atualizar minha identidade. Eu buscava um aplicativo que pudesse me fazer dormir melhor, atenuar minha ansiedade, baixar meu estresse. E o Zen nasceu de uma dor, né? Assim como você falou que os seus momentos, assim, os momentos de ressignificação foram tão importantes a partir de dor também. Então, o Zen nasceu disso. E eu logo engravidei. E eu tava super zen, eu tava super preparada, eu tava ali meditando e vivendo o sonho da gravidez. E um belo dia eu levantei da cama, minha bolsa estourou, eu tava com 39 semanas e 6 dias, então tava na hora. Estourou a bolsa, eu fiquei tão feliz. Eu falei, pronto, eu vou entrar em trabalho de parto, eu vou viver tudo aquilo que a doula me ensinou. Aí eu olhei pro chão e eu só vi sangue. E eu falei, deve ser assim mesmo, né? Deixa eu ir até o banheiro. Só que o sangue não parou. E aí eu falei, ai, vamos ligar pra doula pra ela vir, pra gente começar a fazer tudo. Eu sou muito positiva. E às vezes eu perco um pouco da noção da realidade. Mas eu vou dizer pra vocês, melhor assim, tá? Porque nosso cérebro, ele tá sendo regido pelos nossos pensamentos. Se você realmente acredita que as coisas estão um pouco melhores do que elas realmente são, todo o seu sistema químico, né? Os envios de mensagens de estresse, de adrenalina ou dopamina, serotonina, tudo vai começa ali no pensamento, né? E daí eu costumo ser uma pessoa positiva, que acha que vai dar certo e tal. E olha só, a doula não atendeu. E o meu médico sempre falou: não, pode ligar que eu atendo a hora que for. Eu falei: pronto, a gente vai descobrir agora se ele atende às 3h55 da manhã. O Krika ligou, meu marido, e ele atendeu. Aí ele: me manda uma foto. E o Krika falando com ele no ouvido, não era no viva voz. Eu não sei o que o médico falou. Que o Krika falou: a gente vai agora pro hospital. Eu falei: não, mas preciso tomar banho, eu tô ensanguentada. Ele falou: você vai agora pro hospital. A gente precisa. Eu falei: não, mas como é que eu vou assim? Ele: tá aqui sua roupa. Ele me deu uma camiseta dele, um moletom dele. A mala da bebê já tava na porta, né? Porque eu fui a mãe que seguiu tudo à risca. Cara, a gente foi pro hospital. Tinha um centro cirúrgico pronto. Muito privilegiado, eu sei, entendo esse meu recorte de poder ter acesso a essas coisas que nem sempre é assim, a gente sabe. Mas acima de tudo, Deus está sempre ali, né? E eu lembro que nessa época eu fui no carro, o médico falou: só vai vendo se a bebê mexe na barriga. E ela não mexia. O que eu fiz?
fiz? Eu falei, tá bom, o que você aprendeu nesse tempo todo? A respirar, né? Então respira. Eu orei, eu respirei, eu fiz reiki na minha barriga, eu usei todas as minhas ferramentas. Cheguei no hospital e descobri que eu estava tendo um descolamento grave de placenta e que a criança precisava nascer em até 1 hora. E assim foi. Nasceu exatamente 1 hora depois da ligação para o médico. Eu tive acesso a tudo isso, mas eu tive um Deus do meu lado. E sabe do que? Eu estive do meu lado. Porque é muito fácil nessa hora você desacreditar e perder a tua fé e esquecer de tudo e achar que o pior já tá acontecendo. Mas eu respirei e eu orei. Eu falei, o melhor que eu faço agora, se eu não posso controlar o que acontece comigo, eu posso controlar a minha respiração. Nesse dia, eu falei, que bom que um dia você deu uma surtada e foi buscar o yoga. Que bom que um dia você chorou tanto que resolveu fazer terapia. Que bom que um dia você, vivendo um aperto no peito, buscou a meditação e aprendeu a respirar. Eu preciso fazer as pessoas aprenderem isso também. Eu já estava nesse caminho. E eu falei, eu não posso bater as botas dessa vida sem servir, levando isso para as pessoas. E aí, quando eu mais precisei de mim, foi quando eu mais precisei de mim, eu percebi que tudo bem que não é o parto dos sonhos, mas você foi capaz de fazer uma gestão emocional. Olha para o que você fez, Juliana, porque é tão fácil a gente, quando idealiza um futuro e vê ele, de repente, sendo completamente diferente na prática, da gente se culpar, se questionar, parar de sonhar. Mas, gente, era isso. Eu só precisava estar do meu lado, respirar, orar e saber que Deus estava ali também. E isso mexeu tanto comigo, sabe, Fê, que foi até mais fácil para eu superar a cesárea, que eu nunca imaginei que eu fosse ter, e que salvou minha vida e a vida da minha filha. Foi mais fácil ressignificar, porque eu lembrei na hora do que eu sempre falei: tudo ensina, tudo ensina. E a sua maior dor vai ser a sua maior mentora. Então, naquele momento mudou muita coisa aqui dentro em relação à minha certeza do que eu tinha que fazer, porque eu ainda estava muito vulnerável, assim, sobre esses caminhos. Cada vez que eu ouvia, mas quem é você para falar sobre isso? Eu falei, eu sou uma pessoa, um ser humano em construção. Quem quiser me ouvir, vai ouvir. E eu nunca mais parei. Então, hoje são um pouquinho mais de 7 anos no caminho do autoconhecimento, sendo uma mentora de inteligência emocional, de protagonismo. Mas, assim, sempre passa na cabeça, né? Sempre dá dúvida, sempre dá um medo, a vontade de voltar para o confortinho, porque é mais fácil, porque é mais óbvio. Mas, gente, se a gente é capaz de olhar para essa versão atual e ver quão valiosa ela já é, independentemente do que tenha te acontecido, você tá aqui. Você tá aqui. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, você tá aqui ouvindo a gente. Olha que nobre isso da sua parte para com a sua vida e a sua história. Então, quando a gente passa a se reconhecer, a gente vive uma vida de tão mais qualidade com a gente, que o meu desejo é que as pessoas, no seu último suspiro, falem: valeu a pena estar do meu próprio lado. Ao invés de, no último suspiro, pensar: poxa, eu vivi para os outros. Porque os outros iam pensar, porque os outros iam achar. E eu me deixei de lado. Não. Se priorizar nunca vai ser egoísmo, gente. Se você não tá inteira, não consegue cuidar de ninguém. E aí foi, Fê. Foi assim, a partir de momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, como o Brené Brown sempre fala, e ela é, assim, para mim, uma diva, diva. E me ajudou muito, 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 muito já. Tenho o sonho de conhecê-la. Eu também, Ju, vamos juntas. Vamos, você me avisa? Vamos, me Bora. avisa também. A gente tem que procurar, né? É Tem. fácil, vamos resolver isso. Vamos resolver. Então é isso, a
vulnerabilidade, ela é uma ferramenta potente demais, gente. A vulnerabilidade, para mim, é o que eu falo para as minhas alunas, mentoradas, gente, vulnerabilidade é o auge da força e da coragem de você ser quem você é. E se mostrar como você é. Precisa de muita coragem e de muita força. E como você faz quando você sente julgamento e injustiça? É horrível, né? Atravessa a gente. Sangra, Atravessa. né? Sangra. E é o mais confortável para se fazer. Enquanto eu aponto o outro, eu esqueço das minhas próprias desgraças. Enquanto eu coloco toda a atenção para derrubar o outro, não vão se lembrar do que eu não consigo ser. Então, a gente sabe que não é só sobre o julgamento, existem pessoas que julgam, existem pessoas que são invejosas, existem pessoas que têm dificuldades pessoais, existem pessoas que têm problemas emocionais, existem pessoas que são, né, enfim. Como você faz quando você se sente atacada, quando você se sente julgada, mal interpretada? Sim, é importante pensar o que eu preciso evoluir, porque eu sempre digo que a gente precisa pensar o que é nosso e o que é do outro. Exatamente. Precisa ter um filtro, tá, Fê? Porque às vezes faz sentido Sim, ouvir aquilo. e quando, eu sempre digo, se doeu demais, qual é a tua oportunidade? Porque o julgamento, para mim, fala mais sobre o outro do que sobre eu mesmo. Mas se Concordo doeu plenamente, isso me demais, ajuda bastante. mas É, ajuda. Só que ao mesmo tempo que ajuda, pode ser um mecanismo de autoproteção que nos afasta da evolução. Explica, Fer. Quando eu penso que também o outro me julga e é sobre ele mais do que sobre mim, eu posso muitas vezes não olhar para aquilo que eu poderia desenvolver. Então eu gostaria de saber como funciona isso na tua cabeça. olha, dependendo do contexto, eu sinto raiva, sinto tristeza. A gente sente horas. Não é Tem que porque eu tô sentir. aqui sendo uma mentora de inteligência emocional que eu não sinto nada. Muito pelo contrário, eu tenho muito mais intimidade com as minhas emoções. Consigo nomeá-las melhor, consigo percebê-las melhor, olhar no olho das emoções desconfortáveis. É esse o caminho, é essa a evolução, não é deixar de sentir. Nem medo, nem insegurança, que são emoções que geralmente a gente quer afastar da nossa vida. Não vai sentir mesmo, mas você sabe lidar. Então, criar um filtro, tipo, qual é esse contexto? Quem é essa pessoa? Como que essa mensagem chega pra mim? Doeu? Reverberou? O que que eu tô sustentando aqui dentro que faz com que isso seja uma verdade, né? Porque só reverbera quando você acredita naquilo, né? E é preciso investigar, porque às vezes pega numa ferida sua. E não quer dizer que seja uma verdade sobre você, mas é uma ferida. É de repente uma crença que você tenha, que ainda não veio para a consciência, que você ainda não conseguiu tratar. Então, eu percebo que ter esse filtro e ter um tempo na internet, por exemplo, eu vou até contar para você como era nas épocas do YouTube. E era, poxa, uma crítica sobre o jeito que fez o delineador, né? Ou seja, e eu sofria tanto que a gente deletava. E eu falei, não, eu parei. Depois de uns anos, com mais maturidade, eu falei, eu tenho que dar o direito do outro Não achar gosto. o que ele acha. Uhum. Agora eu vou aqui deletar? Não, deixa. Só que o que aconteceu no meio do caminho? É saber o que eu mesma acho. O que eu sinto? O que eu penso? Qual é a minha própria opinião sobre isso? Eu não vou colocar a opinião do outro antes que a minha. Só que sem autoconhecimento, você fica difícil saber quem você é no rolê, né? Então, o autoconhecimento me ajudou muito a entender quem eu sou, em que cadeira eu sento, qual é o meu papel, quais são as minhas limitações, o que eu preciso ouvir. É, Então, o discernimento diante da crítica e do julgamento, ele é fundamental, porque às vezes aquilo vai fazer você crescer em algum aspecto, sim, mas tem que ter esse primeiro filtro. De quem está
vindo isso? Qual é a relação? Porque muitas vezes vem de alguém que mal te conhece. Como é que essa pessoa ela tá se baseando em quê? Num pequeno recorte que ela recebe? Opa! Passa 24 horas comigo, 7 dias por semana, 30 dias do mês, para saber, não passa. Então, esse é um primeiro filtro. Qual é a relação que ela tem com você, a profundidade, a intimidade para fazer qualquer tipo de afirmação? Só que a gente sabe que nas relações familiares existe muito disso. E aí sim, a pessoa passa tempo com você, te conhece muito bem, mas aí você se pergunta: ela tá respingando a dor dela em mim? Ou o que que é isso? O que que isso significa? Porque muitas vezes é respingar a dor. É querer, Adorei sabe o quê? isso, hein? Respingar a própria dor no É outro. isso. Quando você não está fazendo a digestão emocional, você vai acumulando esse reservatório. Opa! Chega uma hora, precisa dar vazão. E acontece o quê? Você respinga, às vezes, em quem você mais ama. Porque você não tá fazendo essa gestão emocional, não tá tendo a descompressão da emoção. Então não tá dando vazão para raiva, não tá dando vazão para frustração. Que frustração ela é silenciosa e depois ela vem que nem uma avalanche. É terrível. É uma das emoções que eu tenho mais dificuldade. Frustração. Mas aí você entende, o outro tá respingando o que em mim? Ou ele tá querendo, porque você vai ver o tom que a pessoa tá usando. Claro que tem gente dissimulada, que é capaz de fazer um papel. Mas, gente, conhecer a si mesmo te faz conhecer e entender melhor ainda o outro. Consegue separar as coisas. Mas não é simples e não é fácil e não é gostoso. Mas com filtro, com discernimento, com autoconhecimento, você sabe quem é quem. E aí você entende o que trazer de fato para dentro, o que considerar, né, o que levar a sério e o que você vai ter que ter um trabalhinho para digerir emocionalmente e descartar. Cada um tem seu tempo, né? Eu Muito acredito bom. muito nesse caminho, sabe, Fê? E é uma habilidade, é você ser meio detetive das circunstâncias, né? De entender o cenário, as circunstâncias, quem é, qual foi o tom. Você vai cavucando. Senão você generaliza e qualquer coisa que venha para você, ou a gente fica na defensiva, leva para o lado pessoal e não discerne. E aí fica difícil, né? Muito bom. Muito bom. Sabe que me vem umas perguntas, eu amo perguntar. Também tem um podcast, né, que a gente estava se ensaiando, mas aqui já saiu um belo de um episódio, né? Saia do rascunho. Eu gosto de hackear, assim, muito a mentalidade e a performance das pessoas que eu convivo. Essas mais de... Bateu 100 entrevistas no dia do Gramado Summit, porque eu lancei o meu podcast durante a Gramado Summit de 2022. Ah, é verdade, você me contou, que incrível, né? Que Lembra? significativo. Muito, muito significativo. E nesse hackear da performance, eu disse que o meu MBA, um dos MBAs mais poderosos que eu fiz, foi sentar à mesa e entrevistar pessoas que fizeram acontecer. Acessar histórias que na dor e na realização fizeram grandes movimentos, né? Pelo outro, pelas pessoas, pelos negócios, né? E eu sempre gosto de extrair assim, o que, que tem ali que as pessoas precisam ouvir, o que, que a gente precisa acessar, né, dessa mulher. E eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, duas, antes de encerrar. A primeira é, como é a tua rotina? Porque eu falo muito de que a gente precisa tomar decisões na vida e decisões irreversíveis sobre aquilo que a gente quer e sobre aquilo que a gente não quer viver. É o primeiro D. Eu defendo que a gente precisa destravar o nosso emocional e a gente precisa destravar a nossa performance profissional, a nossa carreira, nossa performance física e profissional, e dominar algumas estratégias para a gente conseguir chegar onde a gente gostaria. Então, decide, destrava e domina aquilo que é necessário para você chegar onde você deseja.
E quando eu falo de rotina e performance, cara, alinhei o meu emocional. Eu criei uma técnica 3D para realinhar o emocional. Realinhei o meu emocional, eu preciso da minha performance, do meu desempenho. Eu preciso de bons hábitos. Nos últimos 7 anos, eu mudei 100% a minha vida nos meus hábitos e mudou. A minha vida, ela mudou por causa da mudança de hábitos. Todos os dias eu faço coisas numa rotina para com os meus hábitos, que me faz muito bem. Rotina não é peso, rotina é bênção para mim. E eu gostaria de saber um pouquinho de como é a tua rotina, de como tu leva os teus dias, né? A gente falou sobre fazer a live hoje, você falou cedo, né, Serópolis? Hoje eu tô quase dormindo aqui na live. Daqui a pouco já vai todo mundo dormir, né? Então, a gente se encontra com aquilo que funciona pra gente. Eu acho que nem tudo funciona pra todo mundo, mas você precisa se encontrar com aquilo que funciona e é funcional. E é saudável. Exatamente. E largar a síndrome de Gabriela, né? De eu nasci assim, eu cresci assim, e se conformar com a forma como você chegou até aqui. Porque muitas vezes a gente chega no modo de sobrevivência, né? É, E atingir o protagonismo, a qualidade de vida, envolve alguns movimentos desconfortáveis também. Eu tô falando muito em desconforto, gente, porque quando a gente começa a entender que ele não é um inimigo, a gente consegue avançar em umas fases do videogame da vida. E eu confesso que, para mim, costumava ser um desafio, e eu tô atualizando minha linguística, né? Que eu não vou falar, ai, eu não sou uma pessoa da manhã. Mentira, se eu quiser, eu sou. Eu sempre falei, eu não sou uma pessoa da manhã. Nossa, tenho muita dificuldade de acordar cedo. Eu mudei toda a minha narrativa. A cada dia eu acordo mais disposta cedo. Eu sou capaz de melhorar a minha rotina sempre que for necessário. Então, eu vou fazendo autossugestão. Isso, para mim, é um hábito, tá? Então, diante dos desafios que eu tenho, eu já vou contando uma história totalmente positiva na minha cabeça. Isso me ajuda a abrir porta e transicionar. Gente, peraí que eu preciso carregar o telefone, senão daqui a pouco quem vai dormir é o telefone, tá? já estamos quase, telefone, já Não, estamos quase, consegui. já passamos. Então, assim, a manhã virou sagrada pra mim. E eu tinha uma coisa, assim, impressionante com a manhã, mas é porque também eu dormia tarde. Eu sou uma pessoa criativa, e geralmente as pessoas criativas no silêncio, na noite. Tem várias teorias que não tem tanta energia eletromagnética do sol, daí o ser criativo. Ah, eu falo, gente, tá bom, em que eu quero acreditar? Eu quero acreditar que eu posso fazer o meu horário da maneira como for mais saudável pra mim, ideal pra mim, sem ficar também sustentando uma rotina que funcionou no passado, que agora mãe de dois não dá pra eu acordar na hora que eu quiser, não é mesmo? E daí, Fê, eu decidi que de manhã eu preciso de tempo pra mim. É sagrado, nem que seja 5 minutos. Eu não gosto de falar quando eu acordo. Eu não vou me forçar a falar quando eu acordo. E as pessoas que moram comigo, que habitam, né, esse lar que é da minha família, sabem. Só que a gente, muitas vezes no autoconhecimento, a gente descobre essas nuances sobre nós e não deixa as pessoas saberem. Precisa deixar as pessoas saberem do que funciona pra você, do que é importante pra você, do que é inegociável. Então, de manhã, você vai ver, ninguém fica puxando assunto comigo porque eu gosto de acordar em silêncio. Primeira coisa que eu faço é espreguiçar. E aí, gente, é passo a passo, vocês podem fazer amanhã, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. A Neive, minha mentorada, tá aqui. E a Neive já mudou tanto a própria vida, né, Neive? Que você sabe dos meus rituais, você já deve fazer vários. Mas vamos lá, turma. Acordou, espreguiça. Você precisa acordar teu corpo também. E se você acorda num horário que já tá claro lá fora, e agora essa época não tá, né, tanto. Mas se você tiver a oportunidade de expor os seus olhos à luz do dia, é o melhor estímulo para o seu cérebro, que tá numa determinada frequência de hertz. Se você vai lá e mete a louca e coloca o telefone, aquela luz azul nociva, como o primeiro estímulo do seu dia, você está eliminando etapas importantes desse processo do despertar, inclusive do seu cérebro. E você entra num modo dopamínico, que depois você tá assim, né, no feed infinito, você tá com ansiedade, você tá comendo muito, você quer comprar muito, você não sabe por quê. Cuidado, esse é um dos efeitos colaterais de você acordar com a tela na cara, tá? Dito isso, você vai acordar, espreguiçar, expor os seus olhos à luz do dia, caso haja. Raspem a língua. É um ritual ayurvédico
de mais de 5.000 anos, medicina ayurvédica, medicina antiga indiana, ela é muito rica. Ao longo da madrugada, a gente produz uma série de reações químicas de limpeza. E a língua fica com saburro, é uma camada branca que é um detox que o nosso corpo faz de forma perfeita na madrugada. Você acorda, você faz o quê? Escova só o dente, você não elimina aquilo, você tá pondo toxina para dentro de novo quando você vai se alimentar, fazer o desjejum. Raspa a língua. Ah, eu não tenho raspador de língua, usa uma colher. Vocês vão ver quanto vai sair de coisa da sua língua. E aí vocês vão falar, poxa, olha como meu corpo é perfeito. Elimina essas toxinas. Gente, o dia começa diferente. E antes de ir pra tela, se vocês puderem escrever aí páginas matinais, eu recomendo muito o livro O Caminho do Artista. Páginas matinais para descompressão, coloca tudo para fora, escreve, xinga, comemora, gratidão, o que for. Não precisa fazer sentido, não tem que mostrar para ninguém, mas você só põe para fora para você já começar o dia sem tanta censura interna. Você já esvaziou, não vai ficar respingando aquilo que de repente você está carregando em quem não tem nada a ver com isso. Esvazia esse potinho, esvazia. E aí, feito isso, vai para o seu dia. Se você puder fazer uma atividade física de manhã, é muito bom para os seus hormônios do bem-estar estarem com você durante o dia e evitar qualquer mecanismo de busca de dopamina por meios que não são tão saudáveis, né? Então você já vai gerar uma coisa boa e você passa melhor o dia, você trabalha melhor, o cérebro funciona melhor. Então, assim, Fê, pra mim hoje, a rotina da manhã, que eu sempre falava, ai, putz, amanhã é um saco, eu não gosto de acordar cedo, mudou tudo quando eu abri esse espaço pra mim. E pra acordar meu corpo, acordar meu cérebro, pra pôr a emoção pra fora. Se é todo dia igual, nem sempre. Tem dia que eu não escrevo a página matinal. Tem dia que não tem sol pra eu olhar e expor meu olho à luz do sol. Mas eu faço o que dá. Eu sempre raspo a língua, isso é fato. Mas espreguiço, respiro, intenciono o que eu vim buscar desse dia, qual é a intenção desse dia e vai. Então, assim, gente, desculpa se eu dei a volta ao mundo para falar de hábito, mas eu acho muito importante, como sendo uma defensora do autocuidado, a gente passar batido na maneira como você começa cada dia. Porque a maneira como você começa cada dia determina muito de como vão ser os seus resultados ao longo de cada dia. E a nossa vida é uma construção de dia após dia. E se você não está cuidando desse presente precioso que é poder acordar e estar vivo, é uma vida que está sendo passada pela metade, gente. Então é isso que eu acredito. E agora, o que tu vai fazer antes de dormir? Bom, eu tive um pouco de tela a mais, né, a gente, então talvez eu precise ler um pouquinho mais. Eu vou estar um pouco mais animada, porque eu estou entusiasmada aqui e eu adoro, Fê, conversar com você. Tive a oportunidade de fazer isso há pouco tempo. E a gente tem uma baita sintonia, então muito provavelmente eu vou fazer um chazinho. E vou ficar aqui com as crianças, eu acho que elas ainda vão estar acordadas, então eu vou ler para minha filha. E ler para minha filha já me dá um soninho, daí quando eu vou ler, fazer as minhas leituras quando dá, né? Porque às vezes eu já durmo lendo para ela, ela dorme, eu durmo também. Mas fazer a minha leitura já vai aquietando, acalmando, mas basicamente é sair da tela, daí vou tomar um banhinho, escovar dente, essa coisa toda. Mas é ir baixando essa intensidade aos pouquinhos. Mas eu acho que isso vai demorar pelo menos 1 hora e meia. Mas tá Você tudo quer bem. dizer que você desconecta total quanto tempo antes de dormir? Ai, Fê, eu adoraria que isso fosse pelo menos 1 hora antes de dormir. Às vezes não é, tá? Mas assim, na cartilha é o Uhum. 3, 2, 1, né? Você É. para de comer 3 horas antes, daí 2 horas antes eu não lembro o que que é, daí 1 hora antes é a tela, né? Uhum. Então, basicamente é isso. E nem sempre eu consigo seguir, porque somos humanas e a gente que é empresária sabe que às vezes faltou resposta, tem demandas que ficaram para depois, mas eu busco não me sabotar muito nisso, porque higiene do sono é uma questão importante. Então, como você viu aqui, as minhas luzes já são mais amarelas, então luz branca à noite acorda, desperta o cérebro, fala cérebro acorda, precisa trabalhar. Então, eu já vou baixando as luzes, faz parte da higiene do sono. E vou buscando me aquietar dentro do possível. E muitas vezes um chazinho relaxante, um chá que eu adoro e recomendo para vocês, que até grávida pode tomar, é o chá de mulungu.
Ele é muito bom para relaxar, ele funciona até assim como para quem sente ansiedade, estresse, ele dá uma bela equilibrada. O mulungu é maravilhoso. Eu tomava na gestação que eu tive um pouco de insônia. Ele é maravilhoso, tem um gostinho delicioso. É uma raiz, né? É docinho, parece alcaçuz. Então, chazinho, uma leiturinha, geralmente são formas de você ir aquietando o cérebro, porque não tem como você parar um carro a 70 quilômetros por hora, né? Então precisa ir Reduzindo a gradualmente. marcha. Exatamente. Uhum. Exatamente, para você poder estacionar em segurança, né, gente? Isso, muito bom. Eu escrevi 3 páginas aqui, tá, minha amiga? Meu Adoro. Deus do céu! Ó, 2. E aqui. Magnífica. Ju, adoro. Ahn, Tem alguma coisa que você gostaria de colocar e que eu não perguntei? Deixa eu sentir aqui. Quero dizer que a gente veio para essa vida, né? Nem sempre a gente sabe muito propósito, e às vezes é até chato, né? Quando você ainda não se sente dona de um propósito, ficar nessa pressão do propósito. Mas se eu pudesse sugerir para vocês um propósito digno, para cada uma de nós, para cada um de nós que está aqui, se dispõe a viver uma vida de qualidade do seu próprio lado. Você é a pessoa com quem você vai acordar todos os dias. Você é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Vamos viver com mais qualidade, com mais amorosidade, talvez um pouquinho de firmeza também, que é bom, né? O amorosamente firme que eu sempre falo. Mas é estar disposta a regenerar a relação que a gente tem com a gente, porque quando a nossa relação conosco está regenerada, está com qualidade, está saudável, a gente vive qualquer outra relação com muito mais qualidade. E não vai ser, de repente, buscando em outro relacionamento, em outro empreendimento, em outro emprego, em outra casa, em outro país. Se você não é capaz de regenerar a relação que você tem com você, meu bem, nenhum lugar vai estar bom, as coisas não vão estar suficientes, porque viver uma relação com a gente diz muito sobre o sucesso que a gente vai ter em qualquer papel que a gente ocupa. E essa é uma missão que eu sinto, que eu tenho. Não é todo dia que eu amo estar na minha própria pele, mas eu procuro sentir as emoções e perceber que Uau! na maioria das vezes, por que que eu tô me sentindo mal em habitar este corpo e estar aqui nessa própria pele? É porque eu não coloquei limites saudáveis. Eu dei mais do que eu tinha e não sobrou para mim. Ah, essa frase, surreal, hein? Não é todo dia que eu amo estar na minha própria pele. É isso. Porque às vezes o povo olha e fala: ah, é autoconhecimento, ela é zen, ela faz yoga, medita, a vida dela é mó Shangri-La. Não, gente, tem dia que eu tô bem insuportável. Mas eu sei por que que isso acontece, porque eu me conheço e provavelmente não é culpa de ninguém, não. É eu que me negligenciei. Autoresponsabilidade, né? Sensacional. Ju, gente, uma palavra aí que representou essa troca, Hum, hum. esse servir da Ju para Ó, você que está aqui conosco. Então, uma palavra que representou essa, essa live, essa entrega aqui hoje para vocês. A minha é gratidão ó. pelo teu servir, é uma frase, então, amigo. Hum, hum. Servir. A minha palavra é servir. Ah, Servir. Amém. Obrigada por você ter servido, um ser que ter servido tanto o Rio Grande do Sul com os teus movimentos, ai, Fê, com as obrigada. tuas doações, com o teu movimento. Muito obrigada. Eu estou fazendo tudo o que posso na minha dedicação pessoal, profissional, através do meu negócio, com a forma como eu posso me envolver e fazer, dando o meu melhor, fazendo o meu melhor. Eu tenho, na semana que vem, na verdade, eu teria um treinamento muito importante para as pessoas e para o meu negócio aqui no Sul, que a gente precisou transferir,
que seria na sexta e no sábado. E aí, o que que eu fiz? Claro, falei com todas as pessoas, a gente não tem o que fazer aqui agora, né? Nesse momento, foi em Porto Alegre, tá tudo debaixo d'água, era para ser lá. Aí no momento que começou a questão dos Pix e tudo mais, eu disse, vou fazer algo especial e diferente para quem está doando. E eu criei o dia D, que é um dia que eu vou entregar sábado que vem, no dia 25, no dia que eu teria um negócio do meu negócio e que eu não Sim. vou poder entregar, então eu vou fazer o dia D, vou fazer online, o dia D. E eu vou ensinar um pouquinho do que está na minha metodologia para impactar a saúde, para impactar a carreira e para impactar o financeiro, falar sobre dinheiro e resultado. Precisa, Fê, porque a gente precisa continuar se movimentando. Você tá aí, né? Eu tô aqui, é, claro, acompanhando tudo e eu me senti muito culpada. Eu tava na Grécia, né, quando tudo aconteceu com a minha mãe. Eu até deixei de postar, deixei de falar, e depois eu falei, poxa, mas a gente precisa fazer, a gente precisa arregaçar as mangas. Então eu daqui fiz alguns movimentos. Claro que tem muito trabalho ainda pela frente, mas a gente não pode deixar essa energia cair, porque a gente que Não, está em situações de privilégio, a gente tem que sustentar e continuar trabalhando, poder prosperar nesse momento faz com que a gente ajude mais. Então a gente tem que também tocar as nossas vidas, e isso muitas vezes soa como ser insensível, né? que é aquilo que eu Não. falei lá no início, que a pessoa disse que ela estava com vergonha de falar sobre o seu trabalho, de se expor, de retomar os seus conteúdos nas redes sociais, de fazer uma live, de fazer um post, de abrir o seu negócio, porque se eu não estou trabalhando, se eu não estou servindo, né? Só que É, levanta quem está no chão, também quem está em pé, com o emocional, com o seu negócio, com sim, as coisas. Então volta, tem que voltar. E isso que eu criei, esse movimento, para o próximo sábado é justamente para ajudar quem, né? Não só quem necessário. está no Rio Grande do Sul, mas quem Sim, está fora também. com certeza. Então fica o meu convite, né? O dia D, as inscrições estão no meu link da bio. Se alguém escrever o dia D aqui nos comentários, vai receber o material para ver se faz sentido para a pessoa. E a gente faz o que a gente pode com os recursos que a gente tem. Então, esse foi o meu Certeza. movimento, foi a minha construção, e eu estou movimentando isso para fazer algo por aqueles que estavam perto e que não vão poder estar comigo, e aqueles que estão longe e gostariam de estar comigo, e é sobre isso. Ai, Fê, que movimento necessário, necessário. Você sempre levando aí luz, levando orientação, guiança, acalento para as pessoas e levando força também. Que bom. E na Comentem, hein, segunda, turma, o dia D aqui para vocês e receberem o assim, ó, no link. dia que eu te convidei, eu te falei sobre isso, você, cara, a Ju, é a palavra, sabe? É tudo, tem tudo a ver com aquilo que eu quero levar para as pessoas ao longo dessa semana, da próxima e no dia D, né? Alguns vão poder ir para uma imersão minha, outros não vão poder, tudo tem o seu tempo na jornada das coisas, mas nesse momento isso eu posso fazer, né? Então eu e meu time vamos fazer, vamos entregar o nosso melhor, vamos servir É com aquilo isso. que a gente está sentindo e tomara que a gente possa. Eu sempre tenho uma filosofia que primeiro a gente tem que ensinar, educar. É a minha filosofia para todas as ações aqui, principalmente na internet, tá? Primeiro eu educo, se eu educar e se eu ensinar e engajar essas pessoas e elas tiverem resultado, naturalmente elas darão outros passos perto de mim. As coisas acontecem. Então eu acho que a gente fez muito bem o educar aqui, o engajar, e se as pessoas praticarem, elas terão resultado. Então, gente, quem tá aqui comigo que não seguia a Ju, por favor, sigam essa Ah, mulher. Eu sei que não precisa pedir isso, ah, mas é importante fazer a nossa parte, né? E obrigada. conta comigo, eu estou à disposição para o que você precisar para te servir e que a gente possa se encontrar muito nessa vida, porque a tua companhia é bem especial para mim. Muito obrigada. Assim seja, minha amiga. Muito obrigada. Olha, a Roberta falou que me conhecia há uns 20 anos atrás.
Nossa, que honra. Nai Fukushima do Japão aqui. Ai, querida. Obrigada, Fê, por abrir esse espaço, por ser uma mulher que faz com que tanto protagonismo reverbere por onde passa. Eu acredito muito nisso e conta comigo, tá bom? Olha aí a É... Suzane, estou aqui. Muito bom, Suzane. Isso aí, já Ah, compartilha, espalha. que Maravilhosa, turma, sempre hein? Que presente. turma aqui hoje. Gratidão a vocês que estiveram com a gente, porque vocês se escolheram. E esse é o movimento mais necessário. Se escolham, se acolham a cada dia e se tornem as suas maiores incentivadoras. Seja quem puxa o teu aplauso na multidão, gente. A gente precisa aprender a fazer isso, a vibrar por nós. Uau. Então é uma honra poder estar aqui, de Muito verdade. Lê, que obrigada. bom que você Uma está hora e aqui. 10 que passou voando. Foi mesmo. É incrível, né? Não tem. Muito obrigada, amiga. Boa noite. Agora vamos desacelerar que amanhã o dia puxa novamente. Beijo Bora! grande. Boa Beijo, noite. Tchau, gratidão. tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.